Anjos e demônios, e a luta contra o poder das trevas. Os anjos e os demônios não são fruto da fantasia do homem, nem mera expressão das suas esperanças e temores. Sim, eles existem. São seres reais, dotados de uma natureza puramente espiritual, muito mais perfeita do que a nossa, de uma inteligência muito grande e uma vontade possante. Eles intervêm continuamente em nossa vida, os santos anjos por meio das boas inspirações que nos sugerem, e os demônios pelas tentações a que nos submetem. Quais são os poderes reais dos anjos e dos demônios? Como devemos nos portar diante da ação angelical e como reagir diante de uma atividade diabólica? É para isso que existe a angiologia e a demonologia. A demonologia se baseia no estudo dos demônios, daqueles seres que um dia foram anjos e hoje são seres das trevas. E a angiologia passa a estudar a história, origem e comportamento dos seres celestes que ainda estão no céu e que estão do lado da luz. Mas percebam que um está inteiramente ligado com o outro. E hoje nós abordaremos um tema polêmico dentro da angiologia. Será que a história que você conhece sobre Lúcifer é a história verdadeira? O que iremos apresentar aqui pode, talvez, destruir séculos e mais séculos de ensinamentos sobre angiologia e demonologia dentro da cultura judaico-cristã. Sentem-se, crianças. O tio Lu vai contar uma história para vocês. Saudações, sejam bem-vindos à creche obscura do tio Lu. A angiologia é um tema muito amplo. Nós não podemos dizer se uma coisa é verdade ou não até analisar profundamente. E ainda assim, apesar de milênios de estudos sobre os anjos, a humanidade ainda possui diversas dúvidas acerca deste tema tão complexo. Para quem não sabe, angiologia é o estudo dos anjos, quem eles são, de onde eles vieram, qual o papel deles em meio à humanidade e em meio a Deus. Como você já deve saber, Lúcifer, antes da sua queda, era um anjo. Então, ele estava ao lado de Deus. Mas, qual foi o verdadeiro motivo que levou Lúcifer a sair do céu? Será que a história que você conhece é a história verdadeira? Bom, hoje apresentaremos uma teoria muito intrigante e bastante perturbadora para aqueles que são mais fundamentalistas na questão da angiologia. Eu tive o prazer de entrevistar o pastor Wesley Ross. Ele é teólogo, produtor musical e também possui um ministério onde ele alega trabalhar com libertação. O pastor Wesley Ross é especialista em angiologia há aproximadamente 8 anos e ele nos apresentou uma teoria muito perturbadora e que talvez possa tirar o seu sono. Mas lembre-se, tudo que nós apresentaremos no vídeo agora trata-se da opinião do pastor Wesley Ross. O que você verá a seguir é uma entrevista e não representa a opinião do canal Tio Lu e nem deste apresentador que vos fala. Cabe cada um analisar e tirar as suas próprias conclusões. Vamos à entrevista. Bem, nós estamos aqui com o pastor Wesley Ross, teólogo especialista em angiologia. E hoje nós vamos falar aqui com ele sobre a verdadeira história de Lúcifer. Segundo o pastor Wesley, a história que a maioria das pessoas conhecem de Lúcifer, ela está um pouco distorcida, não é a verdadeira história. E hoje ele vai nos apresentar aqui uma teoria baseada em fundamentos bíblicos e fundamentos teológicos para que possamos compreender melhor
a história, a queda, os verdadeiros motivos que levaram Lúcifer a se tornar a figura antagônica que é hoje. Então, Pastor Wesley Ross, seja muito bem-vindo. Primeira pergunta, quem era Lúcifer? Explica aí para os sobrinhos da Creche Obscura, por favor. Olá, galera da creche. Olá, tio Lu. Prazer ceder essa entrevista. Bom, quem era Lúcifer? Lúcifer era um querubim. Vale lembrar que na classe angelical, anjos, arcanjo, querubins e serafins, né? Por que eu disse arcanjo no singular? Porque a Bíblia o chama de arcanjo e não arcanjos, né? Reporta sendo um anjo e não anjos, né? Então, Lúcifer era da classe dos querubins. Ele era um querubim. Vale tocar também no nome dele, Lúcifer, portador da luz, ou estrela da manhã, estrela d'alva, enfim. É uma nomenclatura que se deve a Jerônimo, o grande tradutor da Bíblia, que ao traduzir a Vulgata, pegou o nome original de Lúcifer, que é Heilel Ben Shahar, e ele colocou Lúcifer. Lúcifer nada mais é do que o portador da luz, ou seja, não creio que pode ser atribuído ao nome próprio dele, é uma nomenclatura. Bom, Pastor Wesley, e por que atribuíram tanta importância a Lúcifer? Por que ele era uma figura tão importante no reino celestial? A gente passa a conhecer a importância de Lúcifer a partir de um princípio, que está em Ezequiel, capítulo 28 e 13. Olha só, estivestes no Éden, jardim de Deus, te cobri de toda pedra preciosa. Aí vai falando o nome das pedras, topázio, ônix, berilo, jaspe e tal, enfim. Aí, olha só que interessante como fecha o versículo, dizendo: em ti se faziam os teus tambores, que foram criados no dia em que te criei, e as obras dos tambores estavam em ti. Olha só que interessante. Então, o som dos tambores do céu, que podemos qualificar como a essência da adoração, estavam dentro do cara, dentro de Lúcifer. Em ti se faziam os tambores. Então, vamos imaginar, vamos viajar. Quando ele chegava no céu, emitia sons, saía sons dele. Então, quando ele passava, é como uma balada, vai rolar uma balada, tem que ter o DJ. Então ele fazia esse papel. Ninguém adorava enquanto ele não chegava. Por quê? Porque a rítmica que regia o céu não era harmônica, não era teclado, não era guitarra, não era violão, não era lira, eram os batuques. Onde eles clamavam: Santo, Santo, Santo. Eu tenho para mim, com todo esse conjunto da obra, da rítmica, do batuque, né, do percussivo, que o som da adoração era tribal. Era aquela coisa tribal com batuques. E isso explica algumas origens de matrizes e cultos ou ocultos, uma vez que Lúcifer já tinha intimidade com os tambores desde lá do trono. Então isso dava para ele a certa vaidade. Essa vaidade que lá em Ezequiel 28 fala, até que encheu o seu coração de vaidade e tal. Ou seja, essa vaidade é porque ele sabia que a adoração só era regida quando ele chegava. E não tem nada a ver com o maestro, nada a ver com o coral. A regência que a gente fala porque estava nele a essência da adoração. O cenário era todo envolvido em torno dele. Por exemplo, a Bíblia fala do trono, o alto e sublime trono. Aos pés do trono tinham 4 seres. Ezequiel capítulo 1 fala como eram esses seres, que afinal eram 4 querubins. Eu estou até para te dizer que só existiam 4 querubins no cenário da adoração no céu. E os outros estavam em outro lugar. Eles tinham o habitat deles, eles tinham o lugar deles, está na Bíblia, consta na Bíblia. Então, ali, aqueles 4 seres, mais um 5º elemento da classe, que era Lúcifer, que chegava. Então, ou seja, tinham 5 querubins, digamos, ali, no habitat da adoração. Por quê? A Bíblia fala de 24 anciãos com 24 tronos, que ficavam diante do trono, né? Por exemplo, Isaías capítulo 6, de serafins que voavam acima do trono de Deus, né? E milhares e milhares e milhares de anjos, né? E todos dizendo Santo, Santo. Então, ou seja, toda essa armação, todo esse cenário estava desenhado em torno da chegada de Lúcifer, porque o som estava nele, a essência estava nele. Esse posicionamento no cenário tem a ver com hierarquia? Não propriamente com hierarquia, mas podemos já identificar quem é quem. Por exemplo, há uma confusão na mente das pessoas que tudo é anjo, arcanjo é anjo, querubim é anjo, serafim é anjo, né? Chamam de seres angelicais. Porém, as classes apontam a função e o poder de cada um. Por exemplo, os anjos são chamados na Bíblia de ministros secretos, aqueles que vão e vêm, levam a bênção, trazem a bênção. É como se fosse o office boy do céu. Eles que recebiam ordem de Deus, desciam, teofanavam, apareciam em forma de gente. Em Salmo 91 já diz, aos anjos dará ordem a teu respeito, ou seja, eles recebem ordem justamente para fazer esse papel do leva e traz entre homem e Deus.
Já o arcanjo, não arcanjos, a Bíblia não tem essa pronúncia arcanjos no plural. Ela chama de arcanjo. Por que arcanjo? A palavra arc é único, né? Quando você fala o arqui-inimigo, o arqui-rival, né? O Palmeiras é o arqui-inimigo do Corinthians. Então, arc é único. Arcanjo, único anjo. É um anjo escolhido, potencializado para a batalha. Esse arcanjo ele é chamado Miguel. Em Judas capítulo 1, versículo 9, fala que ele já começou uma treta lá atrás. Ele já começou a batalhar com o diabo, tal, por causa do corpo de Moisés e tal. Enfim, se tem um anjo que enfrenta a Lúcifer, que enfrenta o diabo, ou seja, aquela batalha final, sabe? Como aquela fase de videogame que vem aquele monstrão no final e você fala, caramba, agora é a última fase, é o último bicho para matar. Então nós temos esse cara guardado para a treta final. Esse cara é um arcanjo. O nome dele é Miguel, e uma vez que ele já enfrentou o próprio diabo em Judas 1, versículo 9, e está aguardando para a batalha final, já está bem claro quem é o cara mais poderoso na hierarquia. Porém, ele não faz parte do plano da adoração, ele é anjo de batalha. Então, falamos sobre anjos, pulamos o arcanjo que é de batalha, e vamos então para os querubins. Quem são os querubins? Os querubins a Bíblia chama de guardiões. Guardiões podem ser interpretados como anjos de domínio. Então os querubins são chamados para dominarem fenômenos. Por exemplo, a cada fenômeno da criação ou da natureza é colocado um guardião. Assim como Ezequiel 28:13 aponta que Lúcifer era guardião do Éden. Então vamos imaginar que para o vento tem um guardião, para as águas tem um guardião. Para Jesus, quando conversou com a água, com a tempestade não fala, ele falou com o dominador, o guardião das águas. Quando falou com o vento, ele falou com quem dominava o vento. Então, a mitologia já traz isso pra gente, só que ela traz com outras nomenclaturas, com outras figuras. Coloca Thor, o deus do trovão, por exemplo, aqui no Brasil já temos a cultura de Iemanjá, né, que é do mar. Ou seja, para mim essas mitologias nada mais é do que uma forma de figurar os querubins caídos, né, porque não se sabe se foram somente anjos ou se foram anjos, querubins ou outros seres, uma vez que é dito que a cauda do dragão derrubou a terça